E aí eu sempre falei, caramba, quando eu crescer eu quero ser independente, igual a minha mãe. Então ela sempre foi meu espelho. E assim, eu não quero ter liberdade ou dinheiro. Ter dinheiro ou liberdade. Eu quero os dois. Onde eu comecei a buscar por novas pessoas. E foi aí que eu conheci o Perpétuo e gerenciar tráfego para outros experts. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Bifarcast. Esse é o podcast da Bifayu. Se você ainda não conhece a Bifayu, ela é uma plataforma para você hospedar o seu produto, seja ele físico ou digital. Eu sou a Ellen Mota, host desse podcast. Eu sou o Matheus Mota, host do podcast, CEO e fundador da Bifayu. E hoje vamos entrevistar uma pessoa que tem que tirar o chapéu porque é muito raro a gente encontrar gestoras de tráfego perpétuo. Mulher, muito raro a gente ver isso, a Brenda Cardoso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Ela tem apenas 23 anos. 22. Tem 22? Ela nasceu Nos anos 2000. nos anos 2000. Isso significa velho, que a gente que nasceu está muito velho. Porque Estamos envelhecendo. estamos envelhecendo. E a Brenda, ela tem uma comunidade que ajuda mulheres a serem... Mulheres que querem aprender, né? A governar a sua própria vida, sua própria mente, o seu corpo e os seus resultados. E construir isso através do mercado digital, principalmente através do tráfego pago no perpétuo. Sem precisar aparecer, sem precisar botar a cara. Resumindo, ela fica ali no computador fazendo anúncios. Sem ela precisar aparecer, ela vende produtos para as pessoas que vão comprar. Sem ela precisar estar ali de uma forma automatizada e perpétua. Um Enquanto conceito bem eu tô aqui, as interessante. campanhas já estão rodando, Tá caindo as vendas vendo. estão caindo, e eu tô aqui fazendo esse podcast incrível com vocês. Pô, vai ser Seja incrível. muito bem-vinda. Obrigada. Seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast. Ah, Seja isso. muito Tô até um pouquinho bem-vinda. nervosa. Tinha que ser no Before Fique à Cast. vontade. Quem é dos bastidores, né, fica ali muito tempo e agora vem com esse propósito de ajudar mulheres a se desenvolver e a governar a própria vida através do digital. É um Foi isso que desafio. me motiva e é isso que me motiva muito estar aqui com vocês hoje. pra Pô, vai buscar ser essas incrível. mulheres. Vai ser Vai ser incrível. incrível. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que você parou no mercado digital. Assim, sua história que é curta porque você é muito novinha, Pois aí. mas conta aí 2 pra décadas. gente. Conta aí pra gente como que você começou, como que você parou onde você tá hoje. Eu sou de Umuarama, uma cidadezinha pequena do interior do Paraná. Sou nascida e criada lá, tive uma infância muito gostosa ali. E eu falo assim que a minha veia empreendedora, de buscar por novas oportunidades, de querer algo maior para minha vida, começou ali por volta dos meus 8, 9 anos, quando a minha mãe abriu uma mercearia para ela, né, ali, enfim, porque ela queria trabalhar cuidando de mim e do meu irmão. E a gente sabe, quando você é CLT, ali, enfim, você fica ali e não tem como você cuidar dos seus filhos. E aí eu vi que a minha mãe, ela sempre ela se desenvolveu muito, assim, nessa questão do empreendedorismo. Sempre vi meu pai empreendendo também na área de construção civil. Então eu tive uma base muito boa. E isso é algo, assim, que eu sou muito grata. Então, a minha mãe tinha ali essa mercearia, e aí eu sempre via ela ali, de domingo a domingo, trabalhando, era das 6 da manhã até 10 da noite, então eu vi que era bem corrido. Só que, assim, ela tinha, digamos que a independência dela. E aí eu sempre falei, caramba, quando eu crescer eu quero ser independente, igual a minha mãe. Então, ela sempre foi meu espelho. Que legal. E aí eu lembro que com 8, 9 anos mais ou menos, ali, uns 10, eu gostava de ficar no caixa. Eu ficava ali contando as coisas, o dinheiro, ficava dando troco, enfim, sempre gostei dessa parte, estava ali envolvida. E aí eu via que aquele dinheiro ali era da minha mãe. Só que ali, naquele tempo, eu já queria o meu, eu queria ser independente. Olha, com 10 anos, eu já querendo ali ser independente. E aí eu comecei a procurar oportunidades. Falei, isso na época não existia internet, pelo menos não na minha cidade, ali não tinha contato, não tinha celular, 2010. YouTube, não tinha, exato, não 2010. tinha nada dessas coisas que tem hoje. Então eu precisava empreender, me desenvolver ali. E aí eu lembro que tinha um rapaz que ele fornecia algumas trufas, algumas coisas assim. E aí eu vi que aquilo ali era uma febre. Tipo, chegava 10 horas da manhã e meio-dia já acabou. E aí tinha vários sabores, enfim. E aí teve um certo tempo que ele parou de fornecer. E aí, quando ele parou de fornecer, eu falei assim, eu quero ver, talvez, pode ser que tenha alguma oportunidade ali.
Com 10 anos? Com 10 anos. Já tava Que pensando Já. nisso. E aí eu Muito comecei a acelerado, encher o saco da minha adiantado. mãe. Falei, mãe, eu acho que eu vou começar a fazer isso daí, vou começar a ganhar o Legal. meu dinheiro aqui também, eu quero Massa. ser independente. E assim, o meu objetivo era ter o meu dinheiro, porque eu falei assim, o dinheiro é o que vai me trazer independência. Não era porque eu queria, comprar roupa, brinquedo ou algo do Não tipo, tinha nem não. noção, Eu só né? queria a sensação, essa questão da liberdade e independência, que eu achava que eu só conseguia através do dinheiro. E aí comecei a fazer, ela começou a me ajudar ali, enfim, foi um sucesso, uma febre, ganhava ali meus 100, 200 reais, eu já falei, é isso, vou ficar rica aqui. Aqui que vai tudo acontecer. Só que daí, quando eu tava lá com uns 14, 15 anos, acabou que minha mãe vendeu essa mercearia. Falei, e agora? E aí, eu iria terminar o ensino médio com 16. Então, eu tava ali, caramba, tá, e agora? O que eu vou fazer? Minha mãe me deu ali, não tem mais o dinheiro das trufas entrando. Então, foi aí que eu comecei a fazer muita coisa. Comecei a trabalhar em papelaria de volta às aulas, sempre buscando novas experiências ali pra me encontrar o meu caminho. Porque nesse meio tempo, eu acho que o que mais foi difícil pra mim é porque eu não tinha um caminho definido. Perfeito. Então, pra mim, eu comecei a fazer muita coisa pra começar a descobrir o que eu gostava, o que eu fazia. E aí, infelizmente, ali por volta de 2016, 2017, não lembro ao certo, aconteceu algo assim que a gente precisou de atendimento de advogado, essas coisas assim. E aí eu vi aquele advogado ajudando a gente, sabe, assim, com toda a sua atenção ali com a família e tal. E aí eu falei assim, é isso. Eu acho que eu vou fazer direito pra conseguir ajudar as pessoas do mesmo jeito que ele ajudou a gente. Então eu falei assim, achei meu propósito. Vou cursar direito, vou ajudar todo mundo e vou entrar para essa área trabalhista. E aí eu comecei a cursar direito, só que eu não estava me identificando. Eu via que eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia, comecei a ver as coisas, e foi aí, trabalhando nesse escritório de advocacia, que eu entendi o poder do network. Porque o advogado, quanto mais contatos ele tem com o promotor, com o juiz, com outros advogados, com outras áreas, é onde ele mais cresce, mais tem contato. E aí, ali com 16 anos, 15, 16 anos, olhando isso, aí eu falei assim, caramba, então para mim ser uma excelente advogada, eu preciso ter o máximo de contatos possíveis. E aí eu fui vendo que em outras áreas também. Meu pai, na área de construção, quanto mais contato você tem, quanto mais network você tem, mais você consegue crescer a sua base. Perfeito. E aí eu falei assim, caramba, então tá aqui, vou me conectar com vários advogados, vou começar a fazer network com as pessoas aqui. Só que ali chegou um momento que eu não tava me identificando. Aí eu falei, não sei se é isso que eu quero seguir, ali com 17 anos. E aí eu fiquei aí chegou o final do ano, eu falei, não é isso que eu quero. Decidi, falei, não é isso, não é isso. E aí eu comecei a trabalhar na área de cosméticos. Então, trabalhei em uma rede grande de cosméticos da minha cidade, enfim, ali. Só que ainda assim, como eu era registrada CLT, ganhava ali em torno de R$ 1.000, R$ 1.200. Pela minha idade era ótimo, era excelente, um baita emprego, todo mundo falava, dava parabéns, assim. Estável, rica. Exato. Assim, essa estabilidade rica, mas assim, você não tem tempo pra ir numa academia, você não tem tempo pra cuidar de você, você não tem tempo pra estar com a sua família. É uma coisa assim, que eu falo assim, que eu não vivia. Eu só sobrevivia. Perfeito. A maioria das pessoas só sobrevivem e não vivem de fato a vida. Ainda mais quem ganha um salário mínimo, não tem essa Acomodado. oportunidade. Tá bom já. Com certeza. E aí, assim, eu comecei a trabalhar ali e aí vi que, assim, eu ainda estava buscando o meu caminho. Não tinha encontrado. E aí comecei ali por volta de 2019, mais ou menos, não, 2020 já. Comecei a cursar gestão empresarial. Falei, vou ser empreendedora. Do quê? Não sei. Não sei. Mas eu quero ter liberdade. E assim, eu não quero ter liberdade ou dinheiro. Ter dinheiro ou liberdade. Eu quero os dois. Eu quero ter o meu poder de escolha. E quando você trabalha CLT, assim, eu vejo que as pessoas não têm poder de escolha. Sim. Essa é a questão. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando CLT, eu não estaria aqui hoje fazendo uma viagem incrível, participando do podcast, fazendo tudo o que eu quero fazer, porque eu tenho esse poder de escolha Perfeito. hoje. Sim. E aí ali comecei a cursar a faculdade, não entendia muito bem, eu ainda estava buscando o meu caminho, porque eu falo assim, que quando você começa uma faculdade, você ainda está assim,
É só o começo. Aham. É só o início ali de tudo. Tá se você descobrindo ainda tá na se vida. descobrindo. Exato. Demorei Muita gente acha que é a solução única Exato. e final você vai levar pro resto da vida. Na verdade, Exato. você não sabe de nada, você tá se descobrindo. Você só tá ali tentando achar um caminho. É. Esse Sim. era o meu objetivo, encontrar o meu caminho. Aham. E aí eu peguei e comecei a cursar essa faculdade. E aí eu lembro que foi um mês. A gente começou a cursar em fevereiro de 2020. E aí em março começou uma história de que vai fechar, porque eu fazia presencial. De que não sabia se iria continuar a faculdade ou não, porque daí começou a questão da pandemia. E aí eu falei, caramba, agora Meu que eu achei que eu sonho. tinha encontrado o meu caminho, que tava tudo já planejado, que eu, enfim, iria empreender em alguma área, mas eu precisava da faculdade, na minha cabeça eu achava. Aham. Para empreender eu precisava daquela faculdade. Aham. E aí eu peguei e aí tudo fechou. A faculdade fechou, aí a gente ficou todo mundo em casa, e aí eu falei assim, caramba, eu preciso de alguma coisa para empreender que eu não precise de um estabelecimento físico, porque tava Perfeito. tudo fechado. Tava assim, tudo fechado. E a gente achou que ia ser o primeiro 2 semanas, 15 dias, 30 dias, 2 meses, e tudo foi passando, tanto que assim, o primeiro ano da faculdade foi inteiro online, que não era para ser, mas por conta de tudo que foi acontecendo. E aí ali, em 2020, eu descobri que existia o tal do marketing digital. Descobri, assim... Aconteceu uma mágica. Exato, só... O mundo sem volta. Exato. Mas assim, eu ainda tava assim, descobri, vi ali que existia, mas muito por curiosidade. Eu acho Viu ali que um assim, anúncio de arrasa pra cima e tal. Exato. Famoso arrasa pra Se cima. você quer ter essas comissões, sai arrastando as comissões, né? Foi. E aí isso despertou curiosidade. Eu acho que assim, essa minha curiosidade e busca por coisas novas foi o que me trouxe para o digital. Porque se eu tivesse só visto o anúncio, como milhões de pessoas viram vários anúncios, e tivesse só arrastado pro lado ali, assistido o story seguinte, não tivesse ido buscar mais, tido curiosidade de entender o que é aquilo, eu não estaria aqui hoje. Porque assim, a oportunidade, ela tá ali para todo mundo. Perfeito. Só que vai de você querer aproveitar aquela oportunidade, ter curiosidade de entender ali o que está acontecendo, se atualizar ou não. Perfeito. Como é hoje na área do digital. Você precisa ser curioso em qualquer área que você estiver atuando. Tem que ir além, você tem que ir Exato. além do que você tem que fazer. Seja um médico, um advogado, qualquer Perfeito. área que você estiver atuando, você precisa ter disciplina e curiosidade de entender as atualizações que está acontecendo para você acompanhar o mercado. Perfeito. Porque, assim, existem muitos advogados, médicos, até mesmo gestores de tráfego, que não se atualizam, que não buscam mais, entender mais a fundo, tanto a ferramenta, a plataforma, enfim, agora falando de anúncios, e fica ali naquele superficial. Aham. Ah, eu acho que eu sei que é isso. Ah, você sabe o que é marketing Aprende Um digital? pouquinho de tudo. Ah, já ouvi falar. Mas, assim, você já foi buscar, você já foi entender de Gastou fato pelo como menos que funciona? umas horas pra ver. Exato, foi no YouTube, assistiu um vídeo ali, Assistiu assistiu um um podcast. podcast, exato. Não sei. Já ouvi falar. Assim, já ouvi falar, mas fica naquela falta de curiosidade, falta de interesse, motivação. É importante ser curioso nesse momento, né? Com Exato, certeza. O você empreendedor, saber o ele que é se super trata. curioso, é um questionador. É bem isso É o mesmo. cara que questiona a vida, questiona tudo. Igual você, com 10 anos, já dá pra ver que você tinha um comportamento de Eu empreendedor. já queria alcançar o mundo assim. Já era inconformada, já se Exato. perguntava. Então, é o mesmo E aí eu comecei a entender mais sobre marketing digital. E aí, quando você começa a entender sobre marketing digital, você descobre esse mundo, você quer sair falando para Deus e todo mundo. Para todos Olha os aqui seus meu celular. amigos. Ó, tá vendo aqui, ó? Comissões. Você quer sair falando para todo mundo Eu lembro disso. o que Dessa você época. tá fazendo, o que você descobriu, o que você... Nossa, vamos ficar milionário junto. Chama todo mundo. É isso, chama seus amigos, primos, principalmente os primos. E a galera não tá nem aí, fala. Exato. E aí eu lembro que eu falei assim, caramba, será que eu tô ficando doida? Porque assim, eu tô falando com todo mundo, tá todo mundo assim, meio que perdido ali, não tá entendendo o que eu tô falando, será que eles não estão vendo essa oportunidade? Eu queria entender o que tava acontecendo. E aí eu vi que era por questão da mentalidade. Legal. Mesmo com muito jovem, eu sempre tive essa mentalidade de buscar a minha independência, de buscar as coisas com o meu próprio esforço, com o meu trabalho. E aí eu sempre quis isso, sempre
olhei para essas questões, assim, com muito carinho. E eu falava assim, gente, como que as outras pessoas também não fazem isso? Eu me questionava muito com isso. Só que eu entendi que é muito da questão da ambiência que você tá também. Exatamente. Mesmo com pouca idade, eu sempre tive amigos mais velhos. Sempre estive com pessoas mais velhas. E isso, querendo ou não, me ajudou muito. A ter essa mentalidade. Exato. A ter essa mentalidade que eu tenho hoje. A ter essa postura que eu tenho Com hoje. certeza. Porque eu fui observando todo mundo ao meu redor. E essa questão de você observar as coisas e aprender com aquilo ali que você tá vendo é muito importante. Porque foi exatamente isso que eu fiz com o tráfego pago. Eu comecei a observar como que era o mercado e só observava. Ainda assim, eu falo que eu demorei muito tempo para começar, porque o que te diferencia é a execução. Sim. Não é só o estudo. Perfeito. É execução. Não, ainda Não mais tem tráfego outro pago. ponto. Exato. Porque assim, por mais que você assista várias aulas, entenda como funciona o mecanismo, quando você está na prática, você vê que tem tudo diferente. muito mais coisas para você aprender. É hora de tela, né? Quanto mais tempo ali dentro daquele Exato. gerenciador, clicando no botão ali Tanto e que tal. tem uma conta, assim, que eu comecei, que eu já tenho mais de 1000 campanhas que eu subi. Ali, só em uma conta. Tô falando de uma conta, assim, fora Tá vendo? das várias outras que eu gerencio, assim. E aí Esse é eu o falo segredo. que isso é muito importante. Porque a prática é o que vai te diferenciar. Sim. E aí, entrando já no assunto do tráfego, eu Como vejo que você, do marketing digital, quando você conheceu sobre marketing digital, você já foi direto para o tráfego direto? Você passou por outros caminhos? Como que foi até você chegar lá? eu acabei descobrindo através do marketing de afiliados. E aí eu vi que existia uma oportunidade ali, que a porta de entrada e de barreira era muito baixa. Então eu falei assim, é interessante começar por aqui. E aí foi onde eu comecei a fazer alguns anúncios no Google Ads. E aí, enfim, era só você, na época que eu aprendi, era muito mais simples, bem mais básico. Quando você tá aprendendo, é tudo mais engatinhando ali as coisas. E aí eu lembro que você tinha que pegar um produto e colocar o nome do produto. Perfeito. E você já tinha ali os seus Na rede de pesquisa, no caso? Exato, na rede de pesquisa. E aí eu lembro que foi coisa assim, subi a campanha, 2 dias já tinha feito a minha primeira venda. E aí eu falei, nossa, Destravou. meu Deus, durante a pandemia, toda aquela dificuldade. Legal que você começou por um dos caminhos, poucas pessoas começam pelo Google. E assim, foi numa época muito difícil, que tava todo mundo assim, apavorado, sem entender. E eu falei, não vou me apavorar, eu vou buscar. Acabar. Mas a internet tava bombando, né? Nessa época eu falei, aí. exato. Foi o auge. Foi a melhor época, assim. Eu acredito que não, assim, ainda tem épocas, né? Hoje, pra mim, foi é a o outro melhor segundo, foi o época. segundo hype, assim, do mercado, né? Mas Exato, antes dessa época já tinha um outro hype, Teve quando o aquele Facebook hype não do- bloqueava, a gente rodava qualquer coisa. Era top nessa época, não tinha problema nenhum. Olha, CPA, R$10 e um produto de 200. Aí foi ficando mais difícil. Aí a segunda onda foi a pandemia. Foi. Forçou ali. Que foi quando eu Se comecei. anunciasse um copo, um urso desse aqui, você anunciava lá por R$10.000, você vendia. Tudo Você vendia. E aí eu entrei pelo marketing de afiliados. E aí entendi como é que funcionava o mecanismo ali. E aí teve um momento que eu falo que assim, não foi de desistência, mas foi um momento de muita inflexão. Eu falei assim, caramba, eu tô aqui me empolgando, tô vendo que eu tô começando a construir algo aqui pra mim. Será que era isso que era o meu caminho, que eu sempre vinha buscando o caminho? Era uma coisa que eu sempre colocava na minha mente, no meu subconsciente. Eu preciso achar o meu caminho. E aí, quando eu vi ali essa questão do marketing de afiliados, através do Google Ads, eu gostei, fui me aprofundando cada vez mais. Só que daí chegou um momento que eu falei, eu quero mais. Eu quero muito mais do que isso daqui. E aí foi quando eu voltei àquela minha mentalidade, que eu lembrei de quando eu trabalhava no escritório de advocacia, que eu precisava, e para mim escalar da forma como eu queria escalar, eu já entendia de tráfego, já sabia como gerenciar as campanhas, só que eu queria uma escala que sozinha eu não iria conseguir. Então foi onde eu comecei a buscar por pessoas do marketing digital, comecei a buscar por pessoas que já tinham trilhado o caminho que eu queria chegar para poder me conectar.
Legal. E assim, como eu falei, eu venho de uma cidade pequena, lá marketing digital, eu acho que só tem eu ali. Só tem a Brenda e fiquei de cara que até Pequi tem lá. Eu achei que Pequi só tinha no Goiás. Esse é interior do interior. Você vê o tanto de interior que é. Interior do interior, É interior do interior lá. E aí eu achei essa veia, enfim, descobri que eu precisava desse networking para poder escalar da forma que eu queria, só que não tinha ali na minha cidade. Então foi aonde que eu fiz? Eu comecei a entrar em mentorias de pessoas que já tinham trilhado o caminho que eu queria trilhar. Que já sabiam me passar como se fosse o passo a passo mesmo. Olha, eu passei por isso, não faz isso, vamos fazer assim. Pessoas que pudessem me mentorar nessa jornada para poder acelerar o meu processo. Porque eu queria algo mais, só que eu sabia que se eu ficasse só ali, eu não iria chegar. Então foi aonde eu comecei a buscar por novas pessoas, e foi aí que eu conheci o Perpétuo e gerenciar tráfego para outros experts, como coprodutora. Que é um caminho, assim, que eu vejo que pouquíssimas pessoas falam hoje. E aí, foi aí que eu descobri a escala e o potencial do tráfego. Por quê? Porque, querendo ou não, quando você é gestor de tráfego, principalmente para mim que estava iniciando ali, não era eu que... Estava iniciando não, né? Já tinha um tempo ali. Não era eu que investia nos anúncios. Aí eu falei, caramba, é isso. Outras pessoas vão investir, tanto que assim, a gente investe ali por mês mais de 50 mil reais no início. E aí eu falei assim, é isso. Porque quando você começa, você não tem muito dinheiro para investir no tráfego. Eu tinha ali coisa de 200, 300 reais por mês para investir. Então, se eu continuasse ali investindo 200, ia demorar para você aprender, ia demorar para mim pegar esse start, essa sagacidade de você conseguir escalar cada vez mais e entender como é que funcionava direito o tráfego. Tanto que hoje a gente já tem mais de 1 milhão investido em anúncios, juntando todos os experts que a gente gerenciou. E eu sei que isso me trouxe um know-how muito grande. Uma experiência, uma expertise muito grande. Porque se eu estivesse continuando ali, talvez hoje eu estaria investindo coisa de 10 mil reais em tráfego. E aí, ou talvez até um pouco mais ou menos. Porque tudo depende. Entendeu? Tudo vai depender. E aí, eu vi que eu falei, caramba. E aí, eu comecei a descobrir esses caminhos de gerenciar outros experts, de estar ali no tráfego de outros experts, tanto de lançamento, de perpétuo, e aí eu conseguiria escalar minha inteligência também de tráfego e tudo que eu queria, o caminho que eu queria trilhar mais rápido. E aí foi ali que eu descobri que tráfego pago, ele realmente dá resultado. Se você souber analisar, souber de vários dados, ele realmente traz resultado. Agora, o que eu vejo muitas pessoas sobe uma campanha, e aí acho que aquilo ali vai fazer milagre. E tráfego... Nossa, acho que a frase que eu mais falo é: tráfego pago não é milagre. Não faz milagre. Você precisa entender de copy. Copy pra mim é o principal, é o fundamento. Se você não tem uma copy boa, se você não tem uma página boa, se você não tem um criativo bom, o tráfego não vai fazer milagre. Eu tava até vendo uma pessoa postou um Reels falando sobre isso. Que se você tomar bomba, mas você não for pra academia, não adianta. É isso. É tipo isso. Se você faz tráfego, mas você espalha o conteúdo, mas e se o conteúdo for ruim? Não adianta de nada. É uma arma, né? Você pode usar ela como um canhão ou como uma pistolinha de airsoft. E eu queria o canhão. Eu falei assim, eu preciso entender como é que funciona esse mecanismo aqui pra mim poder escalar e chegar nos objetivos que eu quero. Desde então, deu um resultado legal, né? Mais de 2 milhões de reais faturados com tráfego direto. Sem precisar botar a cara. E você é muito analítica, né, Brenda? Então, tipo, pra analisar ali as métricas da campanha. Então, você acha que o fato de você ser analítica, assim, foi o que tem feito você atingir tantos resultados em tão pouco tempo e tá escalando isso? Com certeza. Ter esse olhar mais crítico para as métricas foi algo que me diferenciou. Só que eu falo que, assim, o que mais faz com que a gente traga resultados através do tráfego pago é entender de comportamento humano. Legal. Esse é o diferencial. Por quê? Porque eu vejo que tem muitos gestores que só analisam as métricas. E se você fica ali naquele mundinho de analisar CTR, analisar o seu connect rate, a conversão da página, CPA...
você não entende que existe muito mais além ali só daquelas métricas que você está analisando. Porque, assim, hoje, por exemplo, eu como gestora de tráfego, eu tive que buscar aprender sobre copy. Porque, assim, não tinha... O gestor tem que entender. Exato. Chegou um ponto ali que eu falei, cara, não dá mais. Eu preciso entender como é que funciona esse mecanismo da copy, até para poder auxiliar. Poder falar assim, ó, esse criativo aqui, ele tá performando muito bem por conta disso. Vamos replicar assim, assim, assim. Então, quando eu consegui entender essa base da copy também, a gente conseguiu evoluir muito mais. Por quê? Porque tinha o copy e tráfego falando a mesma língua. Sim. Então, isso na nossa equipe é o nosso diferencial. Quando o copy e o tráfego falam ali coisas similares. E não, por exemplo, o copy fala uma coisa, o gestor de tráfego não está entendendo nada, ou o gestor de tráfego está passando todas as informações e dados. E assim, eu vejo que, principalmente quando você trabalha nos bastidores, e assim, na minha profissão hoje, talvez as pessoas não saibam como funciona a coprodução, mas, por exemplo, se tem uma nutricionista, vou dar exemplo de uma nutricionista, que ela trabalha vendendo o seu infoproduto, seu curso online. E aí ela te contrata como gestor de tráfego. Essa nutricionista, o que ela sabe? Ela sabe sobre nutrição, sobre saúde, alimentação, ela não sabe sobre tráfego. Então, você tem que aprender a linguagem de falar com o seu cliente também. Entender que aquela pessoa que está ali, ela te contratou para que você gerencie o tráfego. Só que quando eu aprendi também a conversar com os experts e passar as métricas para ele da forma como a gente queria, tanto questão de página, para o copy, principalmente para o expert. Porque quando ele entende ali a forma como você está falando com ele fica muito mais em paz. Eu via que às vezes eu falava assim, eu falava que eu tinha, né? exato, eu tinha a linguagem do tráfego, assim, a linguagem do digital. E não era essa linguagem que eu precisava falar com o expert. Precisava que ele entendesse o que eu estava falando da forma mais simples possível. Legal. E é exatamente isso que está me diferenciando com as governantes. Que é passar para elas o caminho do digital da forma mais simples possível. Perfeito. Porque quando eu iniciei, eu via as pessoas falando de várias métricas, falando das coisas. E às vezes eu ficava meio, caramba, o que estão falando? O que é brand? O que é CTR? O que é isso? Tráfego pago. Fiquei ali acho que um mês sem entender direito. Tipo, tudo que as pessoas falavam, eu assistia tipo 1 minuto de aula, eu tinha que ir lá no Google pesquisar o que é isso. E ir lá pesquisar. E isso veio a minha curiosidade de entender e saber o que estava acontecendo ali no meio do digital. Então eu falo que assim, para você se diferenciar no tráfego, você precisa entender de comportamento humano e métricas. Perfeito. A partir do momento que você sabe resolver as métricas, é o que vai te diferenciar de vários gestores do mercado. Porque não é só subir uma campanha e deixar rolar. Não, o gestor de tráfego, ele tem que ir lá no time de suporte, que é o que eu também fui gestor, comecei, e tudo que eu construí foi por causa do tráfego pago. Então, assim, eu sentava, até hoje eu sento com o time ali de suporte, de conversão, de call center, sento com o time de growth, de marketing e tal, um gestor de tráfego. Então, assim, o gestor de tráfego, ele tem que entender da operação inteira, porque eu até falo que é o coração ali de um negócio online, é o tráfego. Então, a maioria, principalmente tráfego perpétuo, basicamente tráfego perpétuo é você rodar um anúncio dentro das redes sociais e você joga para uma landing page, para uma página de vendas, e essa página tem um botão que vai para o checkout, caiu lá no checkout da Bifoio, por exemplo, comprou, pronto. Você faz o processo de tráfego direto, é uma venda sem contato com o cliente, uma venda rápida e direta e imediata. E quando você trabalha com essa estrutura, você precisa entender o que está acontecendo no ecossistema todo, porque senão você vai jogar dinheiro no ralo, não vai adiantar de nada. É o que eu falo, é o mecanismo do tráfego, é você entender o que está acontecendo em todas as pontas. A gente coloca um WhatsApp dentro das páginas para a gente poder entender como é que tá essas pessoas esses leads que estão chegando na página. Para a gente saber quais são as maiores dúvidas, porque na página mesmo, quando você faz essa pesquisa, quando você entende, você já consegue ali tirar as dúvidas nas primeiras dobras. Então, por isso que eu falei, a gente precisa entender sobre copy, precisa entender sobre outros caminhos também. Tanto que dentro da comunidade, o que foi o meu propósito e objetivo ali dentro? Foi trazer todas as dúvidas e dores que eu tive no meu início para que elas não precisassem passar por tanto processo ali para conseguir atingir um caminho de resultados.
Pra cortar o caminho mesmo, Exato, né? para pegar ali um processo já andando. Não precisava passar ali por aquele processo de... Porque assim, eu falo que o meu processo de descoberta demorou praticamente ali 6 meses. Eu fiquei ali ainda engatinhando, porque assim, tava num período de pandemia, então eu tava ali tentando entender se era isso mesmo ou não, se isso aqui funcionava. Ainda tinha o meu pezinho atrás, eu falo assim, que é o normal de todo mundo. Mas depois eu falei, caramba, como eu não me joguei de cabeça nisso daqui antes? Como que eu não fiz tudo que eu tô fazendo hoje antes? Tu tá com 22 anos, tá com muito gás, né? Tem muita né? coisa. Eu vejo que Tá curtindo a jornada, inclusive a Brenda tava falando, né, antes de começar. Eu tô naquele momento que você começa a ver, tipo, a faturar escala, 30 mil reais em 2 dias, 40 mil reais em um dia. Quando eu comecei, fica- o meu sonho era fazer 10 mil reais. Porque eu falei, nossa, 10 mil reais é um salário de um juiz, médico, de um de um médico. juiz aqui na minha cidade. É assim, é absurdo. E aí, quando eu atingi meus primeiros 10 mil reais, aí eu falei, caramba, Não é foi tão possível. rápido assim. Não é possível. agora eu quero 20, agora É eu quero estranho, 50, é E aí esquisito. hoje, assim, essa semana mesmo a gente fez 10... Não, foram 14 mil em um dia. E aí eu comecei a falar. E aí a gente começou nessa escala, assim, absurda. E aí eu falei, caramba. E assim, eu tô falando de 10% de um faturamento. 20% de um faturamento. Então, assim, louco. com o tráfego, a gente fez muito 14 mil por dia, Exato. 15 mil por dia. É muito legal. 10 mil por dia. Há um tempo atrás a gente falava que o financeiro era o coração da empresa. Hoje a gente fala que o marketing é o coração da empresa, né? Exato. E a gente vê assim que a Brenda, além de ser muito profissional, além do tráfego, você também manja da estratégia, que é o mais importante. O que adianta Exato. você saber Exato. apertar os botões se você não sabe a estratégia por perfil. trás desse negócio, né? Então, Assim, a estratégia, ela é o que faz dar certo. Se você não entender a estratégia que você está aplicando, e assim, o que eu vejo hoje a maioria das pessoas fazendo? Eu vi uma estratégia aqui, faz Ctrl+C, Ctrl+V. E isso não funciona mais no digital. Isso já funcionou, você pegar Copia a e mesma cola. estratégia e aplicar no produto. É engraçado, né? Você pega, tipo, a mesma estratégia, ó. Tá vendo aqui, ó? Copia e cola. Aí você bota aqui deu 10 muito 10 bom pra mim. iniciantes. Aí e que eu já treinei um monte de gestor de tráfego dentro do nosso time. Eu colocava assim, pegava a galera, ó, vai pro tráfego. Primeira área, suporte, depois ia pro tráfego pago. E aí eu botava 5 gestores. Dos 5, eles replicavam a mesma coisa. Dos 5, 4, só de pegar no computador já tava com medo de investir. Tipo, já sentia que o dinheiro tava indo embora. De orçamento. Aquele cara, ele não conseguia ter resultado. Era impressionante. Fazia de tudo. Falava, cara, não tem lógica, velho. Tem gente que não consegue resultado. Porque o cara já tinha medo. Parece que o computador já sentia que ele tava com medo. Ele não saía do lugar. Essa questão do medo foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim. Não, no Porque começo, no eu começo também. você tem Quando eu medo. desbloqueei isso. Quando você aperta lá em publicar, nossa, eu lembro que você ficava Chega a tremer as tremendo, pernas. Na hora que começava a gastar 10 reais, 5 reais, você já ficava, Exato. cara, não quero ver. Não, você quer ver quando você sobe as primeiras campanhas e fica ali em análise, aí você atualiza, em análise, você atualiza, em análise, aí ativou. Você fala, meu Deus, ativou. Vai começar a agora gastar. Vai começar tudo. Você fica naquela o coração ansiedade. chega ficando, meu Deus, gastou R$1, gastou mais um, cadê a venda? É bem assim no começo. Tanto que assim, por isso que dentro da comunidade, o nosso pilar principal é mentalidade. Porque eu sei que no início eu peguei muito. Esse é um dos Eu principais. tinha muito medo, muito bloqueio. Isso também veio do questões da família, assim, a gente Sim. carrega aquilo ali que a gente viveu. E assim, eu falei, caramba, todo mundo na minha família ali praticamente tem um trabalho ali, um emprego. Só o meu pai e minha mãe, que assim, já veio nessa veia de empreendedorismo. E aí, assim, eles sempre foram a minha inspiração. E aí eu vi que assim, você precisa entender que medo sempre vai existir. Tudo você vai ter um certo receio ali no início. Só que é normal. Você precisa entender como transformar esse medo. E eu falo assim, tem uma frase clichê que todo mundo fala. E toda frase clichê, ela não é clichê à toa. Mas você tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem outro caminho. Não tem. Você precisa Depois você descobre que tem. desbloquear isso de você. As melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Isso é fato. Exatamente Queima a isso. ponte e vai. Eu lembro quando eu comecei com essa sensação de medo. Eu fazia estágio de engenharia, ganhava ali R$1.200 por mês. Aí chegou um momento que já tava fazendo 30 mil por dia. E lá, indo pro estágio,
E eu chegava no meu chefe lá, que era engenheiro, eu falei, caraca, olha só. Eu chegava 1 hora no estágio, mostrava pra ele, cara, já faturei 14 mil. Aí ele olhava assim, aí ele só ficava assim, Matheus, o que é esse negócio? Aí quando eu decidi pedir demissão, aí ele falou, não tem como eu trabalhar. O meu chefe falou, não tem como eu trabalhar contigo também, não. Eu quero sair disso aqui, quero trabalhar contigo. E ele tinha um emprego muito bom. Uma das coisas que eu vejo hoje do digital, pra quem tá iniciando, é que teve nessa segunda onda do digital, aconteceu muita coisa ali, enfim. E eu vi que, assim, as pessoas, pelo menos eu, quando eu entrei, estou falando de uma experiência própria. A gente começa com uma expectativa muito alta. Sim. É uma expectativa. Assim, Tá cada vez mais alto. por conta, assim, de vários fatores externos do mercado, enfim, você vê. As pessoas são cada vez mais exato, agressivas. Essa coisa mais agressiva. E aí as pessoas, quando entram para um curso, acho que ali que já mudou, enfim, a partir do momento que você aperta comprar, a pessoa já acha que tudo aconteceu. E não é assim que funciona. E aí, recentemente, enfim, comprei esse celular aqui. E aí eu vi o quão alto foi a minha expectativa. Eu tava com uma expectativa muito alta. E aí enfim, é um aparelho muito bom, só que não estava equalizado com a minha expectativa. E aí, quando isso não está equalizado, a expectativa alta que você tinha gera uma frustração muito alta. Que não vai voltar para Android, não. Não, jamais. Não, mas não eu tem falo assim, como. o aparelho ele é muito bom. Só que quando a sua expectativa entendi, está perfeito. desalinhada... Com certeza. Exato. É isso que eu vi, que eu falei, caramba, foi uma coisa que eu sofri muito no meu início. Eu tive uma expectativa muito alta. E aí, quando eu comecei a passar pelo processo de frustração ali nos primeiros meses, que assim, você fazia ali 2, 3 mil reais, já é um baita valor. Já é não um tinha, excelente nem resultado. no meu salário eu ganhava isso. As pessoas perdem a noção. E aí, só que daí como a minha expectativa foi muito alta, por mais que eu tava fazendo ali 2, 3 mil reais no meu início, eu ainda tinha aquela sensação de frustração. E aí eu vejo que tem muita gente no marketing digital hoje que entrou com essa expectativa muito alta, desalinhada com a realidade do digital, e aí começa a gerar essa frustração e bloqueio. Sim. E aí quando começa a entrar em bloqueios, aí é onde a pessoa, isso aí não é pra mim, isso aí não vai dar certo, não é isso que eu quero. E aí passar por esse processo é um caminho difícil. É o teste, né? É o teste, É o é a teste. prova de fogo. Quem tá aqui, todo mundo que vem aqui no podcast passa no teste, simples assim. Exato. E tem muita gente que desiste. Tem que ser ambiciosa, é importante ter essa ambição. Porém, você tem que ser consciente, tem que ser pé no chão. Você não vai começar no mercado hoje e mês que vem você vai ter $1 milhão na conta. Você tem que se comparar com você mesmo. Pode ser que daqui a um ano eu esteja faturando 1 milhão, mas eu tenho que estar melhor do que ontem. Perfeito. Mas eu não preciso explodir assim da noite pro dia, até porque é muito difícil isso acontecer. Uma pessoa que explode assim, ela já tá se preparando há um tempo. E cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada. Para você de comparar entender com o seu tempo. Quem tá entrando no mercado hoje deve estar batendo mais ainda nisso. Tá pior ainda. Bem, Porque tá muito... Eu conheço várias pessoas que ficaram depressivas, tentaram se matar dentro do digital, só de ver, tipo, contaminado pelo mercado, de olhar pessoas, caramba, não é possível, eu tô aqui me matando há anos pra construir um negócio, já tenho um bom negócio, gera resultado, só que, pô, ver um moleque ali, 1 ano, fez um lançamento de tantos milhões, como assim? Vou começar a bater cabeça. Exato. Falei, cara, ele Tanto que, assim, no meu início, como eu não tive essa rede de apoio, é exatamente isso que eu tô construindo agora dentro da comunidade. Essa rede de apoio, principalmente para mulheres. Por quê? Porque eu lembro que, assim, no meu início, não tinham mulheres que falavam, assim, da forma como, tá começando a aparecer como eu mais. queria aprender. Era um nicho praticamente predominantemente masculino. Então, eu falei assim, caramba, se agora tá começando a surgir, eu quero poder auxiliar essas mulheres nesse caminho, nessa jornada que eu trilhei, que era um caminho praticamente só de homens, então eu tive que aprender ali. Só que, querendo ou não, mulheres se conectam mais com mulheres e tem mais confiança. Eu vejo que, assim, eu lembro que eu fazia várias mentorias e teve várias turmas que era só eu de mulher. Várias turmas. A mulher, ela se sente até mais confortável, às vezes, com Exato. outra mulher, porque, às vezes, algumas mulheres vão me entender. Ela se sente meio desconfortável de estar um homem, assim. Se fosse uma pessoa falando de igual para igual, eu me sentia mais à vontade, né? De falar, de perguntar. É diferente. Os pensamentos, as objeções, as dores que a mulher tem é totalmente diferente do homem. Então, eu falei assim, agora eu quero subir várias mulheres governantes para dominar o digital também.
Não vou dominar o digital sozinha. Você não faz nada sozinho. Você precisa de pessoas para você chegar onde você quer. E quanto mais pessoas você tá ali ajudando, mais rápido você chega. Porque é muito é mais sobre o outro do que sobre você. Então, quando eu entendi esse propósito de servir outras pessoas, foi aonde, assim, os 2 anos que eu passei ali lutando. No e, bastidor. assim, exato. E parecia que, sabe, quanto mais você faz, menos resultado você tem. Você fica ali, parecia que você tava correndo ali e não saía do lugar nenhum. Tava numa esteira ali e não conseguia sair do lugar. E aí, quando eu entendi esse processo de servir o outro dentro do digital, foi aonde eu falei assim, caramba. O que eu tava esperando nos últimos 2 anos, eu encontrei em 6 meses. Então, foi assim, absurdo. E aí, por isso que eu estou construindo essa comunidade. Estou no começo do começo ainda, tem muito chão pela frente, mas o meu propósito é trazer mulheres para governar no digital. Que legal. Daqui um ano, vai ver o tanto você vai estar voando, já tô até visualizando. Né? Amém. Porque a gente vê que você é muito profissional no que você faz. Poucas pessoas. Então, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia a pessoa que tem um treinamento de tráfego direto, mas ela não faz tráfego direto. Não sabe nem pra onde vai, na verdade. Não sabe. Não sabe nem abrir um gerenciador. Aí ela faz uma parceria com uma pessoa que sabe fazer, mas ela não faz. E acho que é a primeira mulher, né, amor, que a gente conhece que realmente ela tem um treinamento, ela é a cara do treinamento e ela sabe o que ela tá fazendo. E você que grava as aulas. Tem gente que vende o curso e bota alguém pra gravar. Exatamente. E você, além de você gravar as aulas, você sabe o que você tá fazendo tanto no tráfego quanto no estratégico. Então, a sua aluna, além dela sentir muita confiança em você, o potencial da sua cliente, da sua aluna ter muito mais resultado do que qualquer outra é muito grande. Muito maior. Você que a essência sabe tudo que ela realmente vai passar ali dentro do gerenciador de anúncios. Tanto que, assim, um dos meus pilares principais quando eu iniciei, eu, assim, não é generalizando, enfim, mas teve muito curso que eu assisti de tráfego e que eu senti muita falta da prática. Porque apertar botão é muito fácil. Agora, ali na prática, na estratégia, no desenvolvimento do produto, em você validar aquele produto de fato. Porque, querendo ou não, teve vários produtos que a gente subiu o tráfego e que o produto, assim, a gente via que ou melhorava o produto, melhorava todo o branding daquele infoproduto, ou era melhor parar. Entendeu? Porque, assim, como eu sempre falei, tráfego não faz milagre. Você precisa entender de toda a base. E aí, como eu não tive esse processo de prática no meu início, eu tô trazendo isso para dentro da comunidade. Então, assim, é tudo na prática. É subindo anúncios ali na prática, é analisando as métricas na prática, para você entender. Porque, assim, quando você sobe um infoproduto, cada infoproduto ele tem uma dor. Perfeito. Então, você precisa entender como analisar aquela dor e como melhorar. E aí, uma coisa que eu sempre falo enfim, que uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa de errado. Você vai levar um bloqueio. Se eu tivesse parado no meu primeiro bloqueio de conta... Nossa, a gente pegou o auge dos bloqueios, quando ninguém sabia o que fazia. E se eu tivesse parado nesse caminho, nesse processo, eu não estaria aqui hoje, não estaria ajudando milhares de pessoas, não teria ganhado o que eu ganho hoje, não estaria ganhando cada vez mais, conquistado a minha liberdade e principalmente o meu poder de escolha. Isso pra mim era o principal, é você ter o seu poder de escolher o que você quer. Não é escolher ter um iPhone ou enfim, ter um outro produto, ter um computador. É você ter um iPhone, um computador, você ter um carro, você ter uma casa, você ter o que você quiser. Porque através do digital você consegue. Vocês mesmos são uma prova viagem de sonhos, levar a família pra viajar, dar carro pro pai, dar carro pra mãe, isso é massa. Então, quando eu entrei pro digital... Você já conquistou tudo isso, é legal, a gente conquistou tudo isso. Então, quando você entra pro digital, eu vi que ali eu poderia ter o meu poder de escolha. Eu não precisava escolher um ou outro. Eu poderia escolher viajar e comprar um carro. Eu poderia escolher viajar e comprar uma casa. Eu posso escolher, eu tenho esse meu poder de escolha. Eu posso estar em um podcast aqui hoje, enfim, não sei que horas são agora da tarde, mas eu tenho esse poder. E que se eu estivesse trabalhando ali com um emprego fixo, tal, eu não tenho esse meu poder de escolha. Você fica muito limitado.
E aí, quando eu entendi isso no digital, foi quando eu falei assim, é agora que eu vou me dedicar aqui 1000%. Eu só acordava, só sabia falar de marketing digital. Então, assim, meus pais, na época, sem entender nada, tipo, o que essa menina tá falando? Não tá cursando faculdade de gestão empresarial e agora tá falando de marketing digital. E aí, assim, começou a gerar uma certa confusão para eles. Pleno interior, o pai e a mãe tradicional. Exato. Meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Foi, demorou um tempo, assim, pra eles entenderem o que eu tava fazendo. Tanto que eu lembro, assim, que teve épocas que assim, eu era bem workaholic. Eu ficava, tipo, acordava, já sentava ali, já começava a assistir aula, já começava a querer executar e fazer tudo, enfim. Quando eu ia ver, já era de noite. E aí eu lembro que teve algumas vezes, assim, que meu pai passava, o que essa menina tá fazendo? Será que ela... E aí ele falava assim, enquanto você não levantar a bunda da cadeira e for trabalhar, eu não sei se você vai dar resultado, não. Foi bem intenso, assim. E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou mostrar que vai dar certo. Eu vou fazer dar certo isso daqui para eles verem que realmente eu posso construir a vida dos meus sonhos nos meus termos. É nos meus termos que eu vou construir. Porque assim, meu pai trabalha na área da construção civil, então ele trabalha com os braços ali o tempo inteiro, debaixo do sol ali. E aí, assim, eu via que, por exemplo, a criação dele foi para ter esse mecanismo de trabalho braçal. A minha mãe também. E aí, quando eu entendi que existiam outras oportunidades, quando eu descobri o marketing digital, eu falei, caramba. Nossa, eu me senti a pessoa mais sortuda do mundo, assim. Eu não vou levantar para ganhar dinheiro, tá? Eu vou sentar Eu vou sentar aqui. Exatamente. É sentar a bunda na cadeira e estudar, porque não tem outro caminho. Você precisa estudar. Por mais que, assim, você aprende muito na execução, você precisa ter um momento ali de estudo, de entender a base. As porque, duas assim, coisas juntas, exato. né? Não adianta estudar sem aplicar, não adianta aplicar sem estudar. Aplicar sem estudar. Porque quando você entende o mecanismo da base do tráfego, independente se você está rodando perpétuo, lançamento, drop, e-commerce, quando você entende a base ali e você entende que você consegue melhorar tudo que está de errado. Porque assim, o próprio Facebook, ele te dá dados, te dá métricas, onde você vai saber o que está errado. Se a sua conversão de página está baixa, é aumentar a conversão de página. Tá, mas como? É aí que entra o poder da equipe. De falar, a gente vai precisar resolver isso, isso e isso, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Entendeu? Então, assim, eu acredito que o diferencial do tráfego é isso, é você saber resolver problemas. Perfeito. Porque quanto mais você tem essa expertise, sagacidade de resolver o mais rápido possível. Ser independente. Sem precisar, meu CTR tá baixo manda pro hoje, design, amanhã. Aí, não, vamos esperar 7 dias. Não espera 7 dias, não. Já porque resolve. Você já, querendo ou não, eu falo assim que hoje eu tenho muito feeling. Você começa a criar um certo feeling de entender o que está acontecendo ali. E aí você começa a ter respostas cada vez mais rápido. Tanto que é por isso que eu trouxe esse plano de execução dentro da comunidade, para elas verem como que eu faço. Como que é o meu olhar em cima do tráfego. Como que eu resolvo as coisas cada vez mais rápido. Porque quanto mais rápido você conseguir enxergar o problema e resolver, mais você consegue baixar o seu CPA. Perfeito. Nossa. Por isso que hoje a gente tem um CPA tão baixo e uma escala tão alta. Porque você soube resolver o problema num período muito curto. Do que esperar rodar ali 7 dias, 2 semanas para trazer uma resposta ali depois. Tem os processos de teste que a gente faz, que é um pouco mais demorado, sim. Mas tem alguns que você pegou o feeling ali, você já sabe, já sei essa remessa aqui não tá legal. Muda isso aqui. Já preciso de outros criativos, dessa forma e dessa forma. Então, ter essa sagacidade, essa rapidez em resolver problemas é o que vai te diferenciar e te trazer resultados cada vez mais rápido. Não, e o gestor de tráfego, ele tem que fazer tanta coisa que não é da área dele, para ele conseguir ser um bom gestor de tráfego. Até, por exemplo, se precisar gravar criativo, vai lá e grava. Exato. Eu até dou exemplos de alguns criativos que eu gravei dos produtos que a gente rodava na época e tal, que a gente roda ainda. Vários criativos passavam pro time lá criar, eles iam lá, fazia, rodava, cara, não dá resultado. Eu falei, velho, quer saber? Me dá aí. Dá esse produto aí. Aí eu comecei a gravar. E aí os meus criativos venderam milhões, assim, milhões. Teve um criativo meu, de um produto, que me deu só esse criativo, vendeu 5 milhões de reais. Um vídeo que eu fiz, e aí eu comecei a pegar essa sagacidade. Falei, cara, quer saber? Começou a falar que a voz do Matheus que convertia, que ele tinha uma coisa que eu assim, passo confiança. Porque o criativo que ele fazia é o inocente ali, mago. manual, tipo, no celular,
Vendia muito. Não, sempre vendia vendeu muito, até hoje. E aí eu comecei a ver que realmente o gestor de tráfego, até hoje, nosso head de tráfego fala, mano, se você não ir lá e fazer sem esperar o time ir lá, executar, fazer o design assim bonitinho, você vai ficar aí nesse loop infinito. Então, assim, todo gestor de tráfego tem que ter essa malícia. Malícia até mesmo de entrar lá dentro da página de vendas, mudar, testar a headline, muda a big idea. É copy. Muda VSL. É copy, muda beleza. tudo. No começo você não tem copy, é você. Você é o tráfego, você é o copy, você é tudo. É você que faz o criativo, então você vai lá, muda VSL, muda headline, muda a sub-headline, muda esse bloco do site, muda a cor do botão. Então o gestor de tráfego ele tem que ser um gestor growth, né? Acho que hoje em dia o tráfego pago é um growth marketing, é um gestor de growth. Ele entende estratégia de alavancagem em geral para fazer aquele resultado E aí ser isso cada vez melhor. te diferencia do mercado. Porque se você ficar esperando ali as coisas chegarem até você e não correr atrás das coisas e resolver os problemas, eu sinto muito, exato. mas você vai demorar muito a ter resultado. É legal que, resumindo o que você falou, que você ensina na comunidade, ensinar as mulheres a serem gestoras de growth marketing, né? Que não é o tráfego pago só, o tráfego pago é uma das ferramentas. É ali o anúncio ali dentro do gerenciador, mas o growth é a estratégia em geral, virar um estrategista mesmo. Porque assim, você precisa entender na prática. Eu falo que assim, tudo de gerenciador, de anúncio, é prática. Porque assim, quando você entende o que você precisa melhorar, a forma como você precisa melhorar. Até assim, eu falo que depois de um tempo, eu fui entendendo que até a minha comunicação visual precisava melhorar, como gestora de tráfego. Só que eu demorei um tempo para entender isso, principalmente para conseguir clientes maiores, para conseguir alavancar cada vez mais. Então foram vários detalhes e pontos que eu fui ajustando no decorrer do meu caminho, que foram dores que eu passei e que eu não tinha alguém ali para falar, vamos fazer assim, 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 que eu criei a comunidade. E aí você vai explicando cada experiência. Eu quero governar essas mulheres para que elas consigam alavancar dentro do digital o mais rápido possível. Porque eu sei das dores que eu passei, eu sei como foi o meu início, eu sei tudo que eu tive que enfrentar ali. E principalmente na questão da mentalidade. Que é o que trava. Não tem a mentalidade É igual eu falei. ali, é igual eu muito falei, difícil. pode pegar dar 10 certo. pessoas, entregar o mesmo método. Várias, 90% não vai conseguir performar por causa da mentalidade. E eu falo que assim, são 3 pilares dentro do digital, que é mente, corpo e depois resultados. Porque o resultado é a consequência. Quando você tá com a sua mentalidade equilibrada, quando você tá com o seu corpo ajustado ali, com mais energia, com mais potência, mais sagacidade ali, você Tudo consegue fica ter mais mais fácil. resultados. Vamos É uma citar, a gente já sequência. citou alguns aqui de forma aleatória, mas vamos citar, assim, os 5 pontos, assim, que seria o 80-20. Olha, para você ter resultado no tráfego pago, você precisa se atentar a esses 5 pontos aqui. O que você diria que é mais importante? Eu falo que assim, o primeiro mais importante é entender de comportamento humano. Porque assim, não adianta você criar um Instagram ontem e já querer anunciar. Porque assim, o ser humano, ele confia, um dos pilares assim, mais principal é o ser humano confia em outro ser humano. Então eu vi que isso foi muito importante. E assim, o tráfego pago, por mais que a gente fale de tráfego pago, eu principalmente que gerencio outros experts, quando você cuida do seu perfil, do seu Instagram, da sua imagem, é muito importante. Tanto que, assim, eu comecei a analisar os Instagram dos experts e encontrar padrões de comportamentos em dias que a gente fazia maior número de vendas. E aí, encontrando esses padrões, analisando todo o contexto, e assim, eu sou gestora de tráfego, mas eu estava analisando o Instagram, estava analisando várias outras pontas. Não fiquei só ali analisando métrica, ou só ali analisando as coisas, porque o externo também manda nas métricas no final da conta. Porque assim, o seu cliente ali, enfim, ele não quer saber quanto que ficou o CTR, quanto que foi a conversão de página, quanto ficou o connect rate, quanto que tá a sua porcentagem de checkout. Ele quer saber quanto ficou o CPA e número de vendas. É isso que você precisa passar para o seu cliente, CPA e número de vendas. É isso. Então, eu falo assim, para você se destacar, você precisa encontrar outros pontos. Então, eu comecei a entender que eu precisava entender sobre o comportamento humano. Segundo pilar, precisava encontrar os padrões ali para replicar. Porque eu falo, a partir do momento que você encontra um padrão e você, muitas vezes nesse padrão, você consegue até encontrar novas estratégias. Legal. Entendeu? Então, aí eu analisando todo esse contexto, eu falei assim, caramba, a gente precisa ter mais olhar para isso.
E o terceiro ponto, assim, que eu falo, assim, que para você ter resultado com tráfego é copy. Não tem. É você entender que o seu criativo, ele precisa destacar. As pessoas estão dentro de uma rede social ali o tempo inteiro. Então, elas estão vendo anúncios o tempo inteiro. Elas estão vendo publicações, stories o tempo inteiro. Então, você precisa entender como se diferenciar. Você precisa entender como chamar a atenção das pessoas. Porque, por exemplo, suponhamos que a gente está aqui e alguém deu um grito. Querendo ou não, é algo diferente. Todo mundo vai ali olhar e vai... Não, eu tô falando que vocês precisam gritar nos criativos. Já ia gritar, já aqui. Eu não grito. Mas é algo que desperta a curiosidade. Quebra o padrão. Exato, que quebra o padrão. Porque tá todo mundo procurando entretenimento. Então, pô, se você chega lá todo formalzinho... se você quer aprender a fazer gestão de tráfego pago. Subir anúncio, o que é isso, A pessoa gente? vai falar, cara... Então tem que ter um jeito mais descontraído, mais leve. E assim, Mais criativo. eu falo que são esses 3 pontos, assim, principais. Mas para quem tá iniciando, assim, no marketing digital, tá iniciando dentro do tráfego pago mesmo, é execução. É perder o medo Hora de subir campanha. Porque eu lembro que, assim, eu ficava assim... Eu fazia vários rascunhos. Eu subia a campanha, chegava lá na hora de publicar, colocava em rascunho. Fazia. Sério? Nossa, eu lembro que teve, assim, no início... Você deixava em rascunho e esperava pra ver. Vários e vários dias, assim, ó. Mas eu fazia, assim, coisa de 30, 40 campanhas no dia pra pegar essa sagacidade, sabe? De como é que era o mecanismo. Começava a ler os botões, entender o que eu fazia em cada lugar. E aí, essa curiosidade de entender a base, de entender ali como é que funcionava de fato, tanto no Google como no Instagram, Facebook. Você precisa entender que a partir do momento que você domina a rede ali, você domina esse processo de comportamento humano, a ferramenta só vai estar em botões diferentes, em locais diferentes ali, mas vai ser basicamente o mesmo processo. Massa. É legal que você dominou o Google Ads, depois dominou o Facebook Ads, e você viu que, cara, a inteligência por trás... Tá no TikTok Ads. No TikTok Ads, a gente também. começou a migrar agora, Só a muda os descobrir botões. cada vez mais a ferramenta, os padrões e mecanismos que funcionam lá dentro, porque assim, O algoritmo. exato, entender o algoritmo, entender o comportamento das pessoas ali dentro, entender o comportamento das pessoas com a base de infoproduto que a gente trabalha. Então, assim, não é só entender o comportamento das pessoas. O nicho que você está trabalhando, você precisa entender o comportamento das pessoas através daquele nicho. Entendeu? Porque Então, o TikTok, o público do TikTok é relativamente diferente do público do Instagram também, né? O TikTok, as pessoas são mais jovens. Mesma coisa do Instagram e Facebook. O Facebook, a galera com mais idade ficou lá e os mais jovens vieram pro Instagram. Agora os mais jovens vieram mais pro TikTok e a nossa meia-idade tá mais no Instagram, mas que, o adolescente assim, também, como né? o Instagram ele já tá há mais tempo, as pessoas meio que já se acostumaram a comprar até mesmo produtos físicos, como uma roupa, um cosmético, algo do tipo. Então é mais natural comprar pelo Instagram. Exato. Então É um o TikTok, exato, é um hábito, já é normal, já é comum. Primeiro pilar que você falou, entender sobre o comportamento humano. Exato. Agora, no TikTok, as pessoas ainda estão usando só como entretenimento ali, só como assistir vídeos, enfim. Só que a gente ainda tá buscando cada vez mais caminhos, porque assim, o TikTok ele é uma ferramenta poderosíssima. Em prática, é um Os nossos oceano maiores azul. afiliados trabalham com TikTok. Exato. É o oceano azul ali do... Foi criado do para tráfego. iniciante, né? Tipo, é uma ferramenta que foi criada para potencializar a visibilidade de pessoas iniciantes. Você que tá assistindo, sei lá no TikTok, você postar 10 vídeos, um vai bater 100 mil visualizações, 500 mil. E aí você pode vender um produto assim. Exato. Então, a gente ainda tá ali explorando essa ferramenta através do tráfego. É entender o mecanismo do tráfego ali dentro. E aí, quando você entende a veia, aí a escala não acerta. E eu não sei se é verdade, porque eu não faço tráfego, mas eu já vi pessoas falando que se você domina tráfego em uma rede, é muito mais fácil você Muito mais conseguir fazer o tráfego nas outras, por muda mais nada. que sejam outras plataformas, né? Plataformas. Mas é igual a gente falou, o que muda vai ser o botão. E o algoritmo da ferramenta. Né? Exato. E o público, que é o que ela falou, Agora, que é o comportamento humano. Igual o comportamento dos usuários do Por TikTok exemplo, é diferente. Você precisa entender o comportamento dos usuários do YouTube. Entendeu? Porque assim, ali o Instagram, o YouTube, os anúncios no YouTube têm um comportamento e um estilo. As pessoas quando estão dentro do YouTube, elas não estão ali
por puro e qualquer entretenimento. Muitas vezes elas estão ali para estudar, para buscar uma novidade. Elas estão assistindo vídeo ali de 10 minutos, de 1 hora, muitas vezes, como é um podcast. Às vezes eles vão até para comprar, né? Porque, por exemplo, eu quero comprar um, sei lá, um robô aspirador. Né? Então, eu outro vou no público, YouTube para pesquisar sobre aquele produto para eu comprar. Né? Então, você entendendo esse comportamento humano dentro da plataforma do YouTube, você já entende o que você precisa fazer. Você entendendo o comportamento humano, como funciona dentro do Instagram, você já sabe o que você precisa fazer. Então, um dos pilares principais é entender o mecanismo ali, como funciona esse comportamento humano, para você conseguir escalar e trazer para sua base, para o seu infoproduto. Porque cada rede, assim, você precisa trazer ali coisas que conversam com aquelas pessoas que estão utilizando aquela ferramenta e aquela plataforma. Perfeito. E aí, cada lugar, você precisa entender essa base. E aí, por exemplo, pode ser que o mesmo anúncio que você coloque no Instagram não vai performar no TikTok. Pode ser que o mesmo anúncio que você coloca no TikTok não vai performar no YouTube. Então, você precisa entender ali como são os padrões de comportamento, o que vai performar melhor em cada rede, em cada plataforma. Adaptar, né? E adaptar. Exato. É pegar o mesmo conteúdo. Um criativo que rodou no Instagram, adapta ele pro TikTok. Exato. Faz uma trend, bota uma musiquinha no fundo, enfim. É exatamente isso. E o que você espera do tráfego? Qual é a pedra que você canta pro tráfego aí, pro ano de 2024? Pra galera já pegar aí, é isso, vou fazer isso. Acho que a primeira pedra é aprenda perpétuo. Exato. Concordo plenamente. Pode ser que tenha muita gente que vai assistir esse podcast e nunca nem ouviu falar na palavra perpétuo. Às vezes ouve mais falar em lançamento. Também, né? O que? Explica pra galera o que é o perpétuo. A gente perpétuo, tá aí falando de perpétuo. Basicamente muitas vezes você vê ali aulas gratuitas para você entrar, para você se cadastrar, e aí vai rolar um evento. Esse é o lançamento. Esse é um modelo. Gratuito. Exato, um evento gratuito. Agora, quando a gente fala de perpétuo, é um produto que algum dia você abriu o carrinho ali, começou a vender ele, e você não para mais. E aí você fica todos os dias vendendo aquele infoproduto. E assim, todos os dias que você está vendendo ali, é todos os dias que você está encontrando oportunidades novas. Todos os dias, quando você está trabalhando em um perpétuo, porque um lançamento, muitas vezes você não tem tempo de ajustar muita coisa. Já foi, né? Já foi, exato. Quando você vê, nossa, podia ter feito a página assim, podia ter soltado um criativo assim. No perpétuo, não. Você tem esse tempo e esse processo de poder melhorar, de poder evoluir e escalar cada vez mais. Para mim, o que é mais absurdo do perpétuo é a escala. Você consegue escalar muito rápido se você entender todos os processos. Então, basicamente, o perpétuo é isso. Até mesmo um afiliado geralmente, quando ele vai rodar ali, ele roda um perpétuo. Pode ser um produto físico, mas está no perpétuo. Perfeito. Pode ser um infoproduto digital que está no perpétuo ali rodando todos os dias consecutivamente. E uma coisa que você acaba... Eu quero falar aqui sobre o tráfego perpétuo. É uma jornada, é uma escadinha que você vai escalando, aí você começa faturando R$1.000, depois 1.500, depois 2.000, 3.000. Então, por exemplo, a gente começou lá no início, né, meu amor? Tipo, fazendo ali nos seus R$500 por dia, depois 1.000. Então, se você é uma ferramenta, você consegue botar mais lenha ali para aumentar o faturamento. Você entende tudo aquilo que a Brenda falou, todos esses conceitos, e aí você vai começar a jogar o jogo do tráfego perpétuo, que é aumentar mais dinheiro, melhorar a estratégia, você vai aumentar o faturamento. Então, a gente já chegou, tipo, eu comecei R$500 por dia, já chegamos a vários dias consecutivos vender 100 mil por dia, 150 mil por dia, isso no perpétuo vendendo produtos físicos, sem precisar aparecer no automático, só botando mais verba, mais investimento. Então é uma habilidade assim que eu considero hoje a top 1, assim, na minha visão, dentro do mercado digital. É a pedra que eu canto aqui agora para o ano de 2024. Porque assim, eu vejo que tem até poucos gestores pela quantidade de experts que estão entrando no mercado agora. Então, se você conseguir entender como funciona esse mecanismo do perpétuo, e você conseguir começar a alcançar ali novos clientes, ou até mesmo trabalhar para si próprio. Brenda, eu não quero trabalhar para outras pessoas, quero trabalhar para mim mesmo, quero gerar o meu próprio tráfego pago, o meu próprio tráfego direto, o meu próprio produto, exato. Você consegue ali, entendendo esse mecanismo. Então, todo nutricionista, todo... Exato. Advogado, todo mundo dentista, quer ter o seu infoproduto. Aprender a ganhar dinheiro de uma forma que não dependa da agenda dele.
Porque E outra- essas profissões são muito limitadas, né? Exato. Você Querendo só ou pode não, atender geralmente 8 um por dia. profissional, um dentista, por exemplo, assim, ou um médico, ele não vai ficar ali 2, 3 horas estudando tráfego pago ele pra precisa- poder anunciar o seu próprio infoproduto, Claro. entender. Ele tem muito mais coisas pra resolver, Sim. entendeu? Não, e ele não tem nem que desviar o foco dele. Cada um do seu quadrado mesmo, É, né? exato. Assim, a minha especialidade é A minha essa. Eu sou profissão é dermatologista, essa, eu sou gestora de tráfego e estou aqui para gerenciar os seus anúncios. O que eu quero aprender é a ganhar dinheiro sem depender de eu estar aqui dentro do consultório. Perfeito. O que eu preciso fazer, qual é a Exato. estratégia. E quando a pessoa é gestora e estrategista, e pronto. Aí Aí a escala tá fechou. garantida. Que é o melhor É isso. cenário, é o gestor growth. uma coisa muito Exato. interessante que você estava falando é que hoje você gerencia outros experts no Perpétuo e a cada 15 dias você vai fazendo novas estratégias. Fala pra galera um pouquinho Sempre. como que você faz isso, o que que você analisa pra galera poder fazer também. É que assim, dentro do tráfego, é a questão do padrão, que eu já falei aqui. Porque assim, por exemplo, se você encontra um padrão de compra, dando assim só um exemplo de uma estratégia que a gente começou a rodar e a fazer, e aí a gente entendeu que se a gente replicasse cada vez mais essa estratégia, a gente conseguiria trazer cada vez mais escala para o projeto. E aí, como que a gente fez? A gente tinha uma página de vendas, e aí já nem estava analisando tráfego nessa hora. Tinha uma página de vendas, e aí nessa página de vendas a gente adicionou uma VSL. VSL, para quem não sabe, é um vídeo de vendas que a gente coloca na página. Quando a pessoa assistiu o seu anúncio, clicou no botão, ela vai para uma página de vendas. E aí, quando ela clica nessa página, tem um vídeo ali. Isso se chama VSL. E aí eu comecei a observar que as pessoas assistiam essa VSL e perguntavam tinham muitas dúvidas ali. Era realmente uma aula essa VSL, é realmente uma aula. E aí eu falei assim, tá, e se a gente conseguisse segurar essas pessoas mais tempo dentro dessa VSL, entender ali como é que funcionava, como é que vai ser esse padrão, e começasse a replicar mais aulas. Trazer mais o padrão de aula mesmo para VSL, e não só uma oferta do seu produto ali. E aí eu falei assim, ó, preciso de uma página, assim, 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 que não carrega ela inteira, só tem a head, só tem a head sem botão e a VSL, só que com padrões de aulas dessa forma, e vamos testar uma outra forma aqui que vocês estejam de acordo. Então, quando eu comecei a entender que as pessoas estavam parando para assistir aquela aula e tendo várias dúvidas, eu falei assim, caramba, então vamos fazer uma aula mais enxuta, mais prática e execução, para a gente entender. E aí, isso a gente conseguiu praticamente dobrar faturamento. Então, assim, é você entender ali o padrão de estratégias, coisas que são diferencial da sua audiência, que as pessoas estão perguntando muito, até mesmo analisar o direct do expert. Analisar o seu direct, a sua audiência. Você precisa entender o que a sua audiência quer. E aí foi quando a gente entendeu que a gente precisava trazer mais esse padrão de estratégia para uma aula gratuita. Porque tem por mais que é um perpétuo, você coloca ali para aula gratuita, a pessoa assiste ali em torno de 5, 10 minutos da sua aula, e aí a página carrega, e se ela se interessou pelo produto, ela já compra ali mesmo. Ou se ela tem alguma dúvida a mais, ela já entra em contato com o nosso suporte. Legal. E assim, esse mecanismo, essa estratégia vem trazendo muito resultado pra gente. Legal. E aí eu só encontrei isso quando a gente começou a analisar como é que estava o comportamento humano ali. Por isso que eu sempre falo, entender o comportamento humano. E às vezes pode ser que não funcione para outro tipo de expert, para outro outro tipo de produto também. Você tem que analisar cada produto. Exato, você tem que analisar de forma individual. Perfeito. E entender o que funciona para aquele nicho, entender o que não funciona. Porque, por exemplo, não adianta nada você pegar um nicho de emagrecimento e querer aplicar num nicho jurídico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não combina com a outra. Então, a gente precisa entender como é que funciona. Por exemplo, a gente tem a expert de leilão, e um outro expert que fala sobre leitura. Então, cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu público totalmente diferente. Então, você precisa entender, encaixar as estratégias com cada público. Entender o que vai funcionar e o que vai dar certo. E não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que a pessoa tem que entender o fundamento do negócio. Porque com o fundamento, você entende o que você tem que aplicar ali. Porque se você não entende o fundamento e quer replicar uma coisa na outra, não vai dar certo. Não vai dar certo. E marketing, a essência do marketing é estratégias, no plural. Então, o marketing é basicamente você saber várias estratégias diferentes que vão conduzir essa pessoa, cliente, para o mesmo lugar.
para vender um produto ou um Pode serviço. ser que daqui 2 semanas já poderia estar com outra estratégia. Exato. Como nas últimas semanas a gente vem testando várias estratégias. É algo que não para. É algo que não para. E o mais, assim, pra mim, maravilhoso do Perpétua é isso. Você poder testar várias estratégias ao mesmo tempo. Rápido, poder analisar, poder entender ali, poder ter essa sagacidade de resolver tudo ao mesmo tempo. Então, isso pra mim é o que me faz brilhar o olho. Isso é incrível. Tem um filme chamado Joy, O Nome do Sucesso. É da mulher que criou aquele Moip, que é um esfregão de chão. Aí mostra a história lá em 1996. Tipo, qual era a forma de divulgar? Tipo, era anunciando na TV, ela pagou $200 mil, botou a casa dela lá no negócio pra ela, hipotecou a casa dela pra conseguir investir, e aí eles tinham 30 segundos na TV, botaram lá 30 segundos, anunciaram, foi uma merda, não vendeu nada. E aí, tipo, ela contando que mesmo assim, depois ela foi de novo, mudou a estratégia, o cara que apresentou o produto dela não entendia nada do produto, aí ela foi lá, quis processar a empresa, é um filme muito legal, quis processar e falou, se vocês não deixaram eu apresentar de novo, eu vou processar vocês falaram que eu ia ter resultado, eu não tive. Aí ela foi lá e apresentou de novo, só que com ela sendo a persona. Então ela mudou, pegou a mesma estratégia e mudou. Exato. Só que é legal esse filme, porque você vê, caramba, olha a dificuldade que você tinha de investimento, de estruturar, teve que mandar fazer um estoque gigantesco, para você conseguir testar uma estratégia. Hoje em dia, você entra no gerenciador de anúncio, agora se você quiser vender esse copo, você vende. Você vende o copo, já bota um checkout lá, entra na Bifayu, cria o link de checkout em alguns segundos. Em alguns minutos, você entra lá, clicou, colocou dentro do seu site, vendeu. Já testou, deu errado isso aqui, vou testar. Então, assim, é muito rápido. E você falando aí, eu lembrei de uma coisa bem importante também para gestor de tráfego. Sempre assista o infoproduto. Sempre entenda como é que funciona ali o mecanismo do seu expert. Porque, assim, tanto dos experts que a gente trabalha, eu sempre... eu aplico o método deles. Eu tô ali no front-end, eu tô ali entendendo as dores das pessoas que estão comprando aquele produto. E aí eu sempre tô ali, vamos melhorar isso, vamos assim, assim, assim. O único produto que eu ainda não coloquei em prática foi o de leilão. Mas eu vou colocar muito em breve. A gente vai estar aí leilando casas, enfim. Porque a Isa é uma mulher incrível. E ela trabalha nessa área do nicho de leilão. Então, eu acho que foi o único infoproduto até hoje que, assim, ainda tô ainda ali, não conseguiu. Analisando. Mas a Isa sempre tá ali crescendo convertendo muito. A gente. Porque é um nicho mais complexo mesmo de investir, né? Você precisa entender melhor ali, enfim. E a Isa é especialista nessa área. Muito legal. Pra gente finalizar, então... deixa um conselho, uma coisa que você falaria aí. Um insight. Recado. Para quem ou seja iniciante, intermediário, avançado, para quem está começando, para quem já está no mercado, do que você acredita aí que seja... A pessoa tem que fazer, olha para aquela câmerazinha. Eu falo que assim, tenha 3 coisas em mente. Disciplina, constância e... Disciplina... já errei tudo. Não. Disciplina, constância e ambição. Disciplina, constância e ambição. Esses são os 3 pilares principais para quem está iniciando no digital. Você precisa ter disciplina para aplicar aquilo que você está aprendendo. Você precisa ter constância, porque em muitos momentos não vai ser fácil. Você vai encontrar obstáculos e desafios. E ter a ambição de querer cada vez mais para sua vida. Então, tenha essa ambição, essa curiosidade de querer buscar mais, de fazer cada vez mais para você, de fato, ter resultados. É isso. Excelente insight. Falou gente, tudo. Para quem fez o primeiro podcast, arrasou. Já tá mais que aprovada. Foi excelente. Que podcast incrível, que história. Tô grata, muito grata de estar aqui, de verdade. A gente agradece pela presença, pela companhia. Se você tá aqui e não aprendeu nada, amigo, volte e assiste tudo de novo, que tem muita coisa para aprender nesse episódio. É o que eu sempre falo, pega papel e caneta e anote tudo. E anote tudo. Todos os insights, tudo que você teve dúvida, teve algo que você não pegou ali de início, quer dar uma pesquisada, anote, que vai dar resultado. Se você assistir 3 vezes, na 4ª você ainda vai estar aprendendo alguma coisa nova. Com certeza. Incrível, muito obrigado, Brenda. Você que está assistindo esse podcast, manda aí para seus amigos, você que é mulher e quer aprender como entrar nesse mundo, né? E você começar a gerenciar a sua própria vida, governar a sua própria vida através de um mecanismo, né? Um meio, que é o tráfego pago no Perpétua, que é realmente uma forma que veio para facilitar. Exato. Então hoje você, depende da sua situação, você tem acesso a isso. E acaba que existem inúmeras formas de você governar a sua própria vida, mas
essa forma. É uma forma digital, diferente que tá no time certo, no momento certo. Seu pai, sua mãe não teve essa oportunidade, a gente tá tendo. E a Brenda tá aí pra ensinar vocês mulheres a fazerem isso. Se você não me conhece, ainda tá me conhecendo aqui agora, posso colocar meu Instagram aqui? Claro. Pode, claro. Vamos ver, a gente vai colocar na tela o Instagram da Brenda. Vai lá no Arroba Instagram, Brenda já me segue, é Cardoso. brenda.cardoso. E me acompanha lá que eu te mostro os bastidores do tráfego direto. Quem sabe depois a gente... Vou tentar convencer ela a colocar um link de desconto aqui na bio. Aqui. Isso não tava combinado. Pra você, pra quem A gente assistiu. vai negociar isso aí. Se a gente tiver conseguido negociar, vai estar aqui embaixo. É isso, galera. Obrigadão. É isso. Obrigada mais pela uma vez. presença. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia nesse episódio. E até o próximo. É nóis. Tamo junto, galera. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau.